Sejam bem-vindos todos vocês, meus irmãos e irmãs. Vamos dar sequência aos nossos estudos. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 5, a partir do item 92. Meus irmãos, eu vou fazer a leitura dos itens do Livro dos Médiuns e vou fazer uma justaposição com artigos da Revista Espírita de 1859 e 1860. Eu vou tentar passar para vocês como é importante as diversas leituras. O item 92 até o 95, ele vai abordar um caso ocorrido de manifestações espontâneas na residência de uma pessoa na França. E esse caso, ele está narrado na Revista Espírita de 1860, agosto de 1860. E é interessante que, fazendo a leitura do que está contido na Revista Espírita e do que está contido no Livro dos Médiuns, eu encontrei uma divergência, não sei se da tradução, mas é necessário que a gente faça a leitura, justamente para que a gente veja tudo e a gente tire as nossas conclusões. Se eu ficar apenas com o que está no Livro dos Médiuns, talvez eu não veja tudo, porque essa mesma narrativa, aqui na Revista Espírita, tem uma nota de Kardec que não está no Livro dos Médiuns. Então, é mais uma argumentação que eu só vou encontrar se eu ler a Revista Espírita. Certo? É tanto que ele diz que os pormenores estão na Revista Espírita. Então, eu vou fazer a leitura e nós vamos conversar sobre isso. Porque é interessante, aparentemente, é como se não tivesse para nós tanta importância a temática dos espíritos fazerem barulho ou movimentar as coisas dentro da nossa casa. Mas a gente vai perceber que tem mais coisa por trás desses movimentos, que é isso que nos interessa. A gente tirar algo, como Kardec tirou, do movimento das mesas. Ele tirou uma doutrina. E, para iniciar, eu vou para a Revista Espírita de 1869, no mês de agosto, do artigo chamado Mobiliário de Além-Túmulo. Eu vou falar muito sobre esse tema hoje. E aí, eu vou destacar aqui 2 pontos para a gente iniciar os nossos estudos. Kardec diz aqui, em um determinado momento, nesse artigo, o seguinte: o Espiritismo é, sem dúvida, uma ciência de observação, mas é mais ainda, talvez, uma ciência de raciocínio. Quer dizer, realmente, eu vou observar, mas eu preciso raciocinar. Então, a doutrina espírita é mais uma ciência de raciocínio do que pura e simplesmente observação. Porque tem pessoas que podem observar, ver o fenômeno e não tirar, raciocinando, o aprendizado necessário. Porque muita gente via as mesas giarem, brincavam com ela e não tinham tirado ainda a base doutrinária que Kardec tirou do mesmo meio que todo mundo estava se utilizando. E um pouco mais à frente, ele diz o seguinte, isso é importante a gente considerar. Ele diz, todas as teorias que demos com relação ao Espiritismo nos foram fornecidas pelos Espíritos. E, muito frequentemente, contrariam as nossas próprias ideias. Portanto, Kardec está dizendo aqui, com todas as letras,
que a base doutrinária, todas as teorias foram dadas pelos espíritos. Ele é sincero ao dizer que nada é dele. Tudo é dos espíritos. Tudo vieram dos espíritos. Aí nós vamos para a leitura. O item 92. A explicação dada quanto ao movimento dos corpos inertes se aplica naturalmente a todos os efeitos espontâneos que acabamos de ver. Os ruídos, embora mais fortes do que as pancadas na mesa, têm a mesma causa. Os objetos lançados ou deslocados o são pela mesma força que ergue um objeto qualquer. Uma circunstância vem mesmo aqui em apoio dessa teoria. Poder-se-ia perguntar onde está o médium nessa circunstância. Os espíritos nos disseram que, em semelhante caso, há sempre alguém cujo poder se exerce com o seu desconhecimento. Veja só, isso é bom guardar essa palavra, que ele diz que as manifestações espontâneas se produzem, se exercem com o seu desconhecimento. Quer dizer, os médiuns, eles estão participando de forma involuntária. Guardem essa palavra aí, certo? Involuntária. As manifestações espontâneas se produzem muito raramente nos lugares isolados. É quase sempre nas casas habitadas que elas ocorrem. E pelo fato da presença de certas pessoas que exercem uma influência sem o querer. Novamente, essa expressão, uma influência sem o querer, deixa bem claro que é sem a sua vontade, involuntária. Essas pessoas são verdadeiros médiuns que ignoram a si mesmos. Portanto, se elas ignoram que são médiuns e elas promovem movimentos, esses movimentos, essas ocorrências são sem a sua vontade. E que nós chamamos, por essa razão, médiuns naturais. Eles são para os outros médiuns o que os sonâmbulos naturais são para os sonâmbulos magnéticos. E, do mesmo modo, interessantes para se observar. Item 93. A intervenção voluntária ou involuntária de uma pessoa dotada de uma aptidão especial para a produção desses fenômenos parece ser necessária na maioria dos casos. Embora haja os que o espírito parece agir sozinho. Mas então ele poderia tirar o fluido animalizado a lures do que de uma pessoa presente. Isso explica porque os espíritos que nos rodeiam sem cessar não produzem a cada instante perturbações. É necessário, primeiro, que o espírito o queira, que tenha um objetivo, um motivo. Sem isso, não faz nada. É lógico. Frequentemente, é necessário, em seguida, que encontre precisamente no lugar que gostaria de agir uma pessoa apta a secundá-lo. Coincidência que se encontra muito raramente. Essa pessoa, sobrevindo inopinadamente, dela se aproveita. Malgrado a reunião das circunstâncias favoráveis, poderia ainda disso ser impedido por uma vontade superior que não lhe permitisse agir à sua vontade. Portanto, nem sempre os espíritos fazem o que querem. Uma vontade superior, mesmo o espírito tendo todas as condições favoráveis de ambiente, temperatura e pressão, mesmo assim, se houver uma vontade superior, poderá impedir que esse espírito haja. Essa informação é importante para nós, para a nossa vida no cotidiano, para que a gente leve isso em consideração. A gente vai aferir bem esse detalhe.
pode não ser permitido fazer o senão em certos limites. E no caso em que essas manifestações seriam julgadas úteis, seja como meio de convicção, seja como prova para a pessoa que delas é objeto. E aí, aqui no item 94, Kardec diz: não citaremos a esse respeito, senão o diálogo provocado a propósito dos fatos que se passaram em junho de 1860, seja bem-vindo, Marcos Melo, na Rua de Noailles, em Paris. Encontrar-se-ão os detalhes na Revista Espírita, número de agosto de 1860. Certo? E aí, a gente começa. A primeira pergunta. A pergunta feita a São Luís. Terias a bondade de nos dizer se os fatos que se diz terem se passado na Rua de Noailles não são reais? Quanto à possibilidade, não duvidamos. E São Luís respondeu: sim, esses fatos são verdadeiros. Somente a imaginação dos homens os aumentarão, seja por medo, seja por ironia. Mas, repito, que são verdadeiros. Estas manifestações são provocadas por um espírito que se diverte um pouco às custas dos habitantes do lugar. E aí, na Revista Espírita de agosto, logo em seguida a essa resposta de São Luís, tem uma nota de Kardec que diz o seguinte: desde então, tivemos a ocasião de ver o próprio senhor Lesage. Kardec está narrando aqui que esteve na companhia do senhor Lesage, que era a pessoa que estava hospedada nesse apartamento e que vivenciou os fenômenos na Rua de Noailles, sei lá. E ele continua: que consentiu honrar-nos com a sua visita e não apenas nos confirmou os fatos, mas nos complementou e retificou sobre vários aspectos. São Luís tinha razão quando disse que seriam exagerados por medo ou por ironia. Com efeito, a história do pó, recolhida estoicamente pela corajosa Bedel, imitando Junot, foi uma invenção do chistoso jornalista. No próximo número, daremos uma narração completamente exata dos fatos, com as novas observações a que darão lugar. Então, vejam só, como tem muito mais coisa para a gente buscar a argumentação do que apenas o que está no Livro dos Médiuns. Nós não podemos nos restringir a essa leitura. A gente tem que ir um pouco mais adiante. E aí ele faz a segunda pergunta. 2. Há nesta casa uma pessoa que seja causa destas manifestações? E São Luís responde: são sempre causadas pela presença da pessoa a qual se ataca. É que o espírito perturbador, vendo o habitante do lugar onde está, quer lhe fazer traquinices ou mesmo procurar desalojá-lo. Pergunta número 3. Perguntamos se entre os habitantes da casa há algum que seja a causa destes fenômenos por uma influência medianímica, espontânea e voluntária. Vejam vocês no livro de vocês se está medianímica, espontânea e voluntária. Por quê? Porque aqui na Revista Espírita, agosto de 1860, a pergunta feita é a seguinte: perguntamos se entre os habitantes da casa há algum que seja a causa desses fenômenos por uma influência medianímica, espontânea e involuntária. Vê, há uma diferença entre o que está na Revista Espírita e o que está no Livro dos Médiuns que nós temos na nossa disposição hoje. E
como nós sabemos, como nós lemos anteriormente, nesses fenômenos, a participação do médium é involuntária. Foi o que nós já vimos aqui nas leituras. Me corrijam se eu estiver errado. E a resposta é bem necessário. Sem ele, o fato não poderia ocorrer. O espírito habita um lugar de sua predileção, fica inativo até que uma natureza que lhe seja conveniente se apresente nesse lugar. Quando essa pessoa chega, se diverte o quanto pode. Veja, meus irmãos, uma outra informação para a gente refletir e ver o que é o mundo espiritual. Nessa resposta está sendo dito que existem espíritos que ficam em determinado lugar, em determinada casa, inativo, ali, estático, à toa. Ninguém sabe por quanto tempo, até que chegue alguém para que ele se divirta. Quer dizer, essa pessoa, esse espírito, ele já está, digamos assim, sendo castigado por ele mesmo. Ele escolheu um lugar para ficar ali, parado, sem fazer nada. Ninguém sabe o tempo que ele vai ficar. Sigamos adiante. Pergunta número 4. A presença dessa pessoa nos próprios lugares é indispensável? E São Luís responde, é o caso mais comum. E este é o fato que citais. Por isso, disse que sem isso, o fato não ocorreria. Mas não quis generalizar. Há casos em que a presença imediata não é necessária. A pergunta número 5. Esses espíritos, sendo sempre de uma ordem inferior, a aptidão a lhes servir de auxiliares é uma presunção desfavorável para a pessoa? Isso anuncia uma simpatia com os seres desta natureza? E São Luís responde, não precisamente, porque essa aptidão se prende a uma disposição física. Entretanto, anuncia muito frequentemente uma tendência material que seria preferível não ter. Porque quanto mais se está elevado moralmente, mais se atrai os bons espíritos que afastam necessariamente os maus. Novamente, uma informação nos alertando que seria preferível nós buscarmos nos desvincular o mais possível das presilhas do campo da matéria, buscarmos elevar-nos moral e espiritualmente, para que a gente possa favorecer a presença dos bons. A pergunta número 6. Onde o espírito vai apanhar os projéteis dos quais se serve? E ele responde, estes diversos objetos, o mais frequentemente, são apanhados nos próprios lugares ou na vizinhança. Uma força vinda de um espírito os lança no espaço e caem no lugar designado por este espírito. Vejam só, meus irmãos. Aqui, na Revista Espírita de 1860, a resposta é a seguinte. Pergunta número 5. Onde o espírito vai pegar os projetis dos quais se serve? E São Luís responde. Esses diversos objetos, o mais frequentemente, são colhidos no próprio lugar. Uma força vinda de um espírito lança-os no espaço e caem no lugar designado por esse espírito. Aqui para a resposta no Livro dos Médiuns. Aqui na Revista Espírita continua. E diz o seguinte, quando não estão nos lugares pedras e carvões, podem ser fabricados por eles muito facilmente. Esse restante da resposta está suprimida no Livro dos Médiuns. Não sei por quê.
Mas é uma questão importante e é uma complementação importante, no meu modo de ver, porque aqui está dito que os espíritos facilmente conseguem fabricar pedras e carvões. Eu estou colocando, meus irmãos, porque acredito que nós temos que ver tudo. E eu não consigo entender como é que uma resposta como essa, que está no livro dos médiuns, é retirada essa parte final. Por que tirar essa simples frase? Por que não complementar? Por que não continuar? Eu não sei. Quando isso aconteceu, não sei se desde o primeiro livro dos médiuns esse final foi suprimido. Mas por que Kardec diz? Encontrar-se-ão os detalhes na Revista Espírita, número de agosto de 1860. Será que Kardec... Não dá para entender, certo? Mas o que eu estou colocando é que a gente tem realmente que estudar. E estudar é ver essas coisas. É, de repente, eu comparar o que está no livro dos médicos com o que está na Revista Espírita, para ver se realmente está tudo aqui. Veja só, há uma grande diferença nessa nota, logo em seguida, a primeira questão. Tudo bem, é perfeitamente admissível que Kardec não tenha colocado no livro dos médiuns. Porque ele diz no livro dos médiuns que os detalhes estão na Revista Espírita. É fácil da gente aceitar Kardec não ter colocado a nota no livro dos médiuns. Agora, o final da resposta, número 6, não. Porque ela complementa a resposta de São Luís. Ele está colocando a resposta que São Luís deu e que é completa, que vai até o final. Quando não estão nos lugares pedras e carvões, podem ser fabricados por eles muito facilmente. E aí ele diz, aqui também tem. Aqui tem a outra nota, que não está no livro dos médiuns, que é o seguinte: demos, na revista do mês de abril de 1859, a teoria completa dessas espécies de fenômenos, nos artigos Mobiliário de Além-Túmulo e Pneumatografia ou Escrita Direta. Então, veja só. Kardec diz para nós que ele fez todo um trabalho de explicações a respeito dessa temática na revista de 1859, que nós vamos já entrar nela para conversar um pouco sobre isso aí. Continuando no livro dos médiuns, pergunta número 7. Uma vez que as manifestações espontâneas são frequentemente permitidas e mesmo provocadas com o objetivo de convencer, parece-nos que se certos incrédulos delas fossem pessoalmente objetos, seriam mais forçados a se renderem à evidência. Queixam-se algumas vezes de não poderem ser testemunhas de fatos concludentes. Não dependeria dos espíritos o fazer-lhes dar alguma prova sensível? E São Luís responde: os ateus e os materialistas não são, a cada instante, testemunhas dos efeitos do poder de Deus e do pensamento? Isso não os impede de negar a Deus e a alma. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos? Os fariseus, que lhe diziam: mestre, faze-nos ver algum prodígio, não se parecem com os de vosso tempo, que pedem que eles façam ver manifestações? Se não estão convencidos pelas maravilhas da criação
menos estariam quando os próprios espíritos lhes aparecessem da maneira menos equivocada, porque seu orgulho os torna como cavalos empancadores. As oportunidades de ver não lhes faltariam se as procurasse de boa fé. E é por isso que Deus não julga conveniente fazer por eles mais do que faz para aqueles que procuram sinceramente se instruir, porque não recompensa senão aos homens de boa vontade. Sua incredulidade não impedirá que se cumpra a vontade de Deus. Vede bem que ela não impediu a expansão da doutrina. Cessai, pois, de vos inquietar por sua oposição, que está para a doutrina como a sombra está para o quadro, e lhe dá maior realce. Que méritos teriam se fossem convencidos pela força? Deus lhe deixa toda a responsabilidade por sua teimosia. E essa responsabilidade será mais terrível do que pensais. Bem-aventurados os que creem sem terem visto. Disse Jesus, porque estes não duvidam do poder de Deus. Aí a pergunta número 8 de Kardec. Acreditas que seria útil evocar esse espírito para pedir-lhe algumas explicações? E São Luís responde, evocai-o se quereis, mas é um espírito inferior que não vos dará senão respostas bastante insignificantes. E aí o item 95 é a entrevista com o espírito perturbador da rua de Noares. E aí, meus irmãos, eu queria fazer uma miscelânea com o que está colocado na Revista Espírita de 1859, Mobiliário do Além-Túmulo. Aqui no item 11 desse artigo, Kardec faz uma resposta, faz uma pergunta aos espíritos. O espírito pode dar, portanto, não só a forma, mas propriedades especiais aos fluidos? E o espírito respondeu. Isso aqui é São Luís que está respondendo a Kardec. É uma entrevista que Kardec está fazendo após a colocação de uma carta que veio narrando o fato de uma mulher que viu no seu quarto uma imagem de um homem com uma tabaqueira na mão. E Kardec está perguntando sobre essa visão. E aí São Luís responde, se o quiser, quer dizer, se os espíritos quiserem, eles podem dar, além de forma, as suas criações fluídicas, eles podem dar propriedades especiais. E São Luís continua com a resposta. Não foi senão em virtude desse princípio que respondi afirmativamente às questões precedentes. Tendes provas do poder da ação que o Espírito exerce sobre a matéria, que estáis longe de supor, como já vos disse. São Luís está dizendo que os Espíritos têm um poder que a gente não consegue supor ainda. Aí Kardec continua e faz uma pergunta. Suponhamos, então, que ele quisesse fazer uma substância venenosa e que uma pessoa a tomasse. Seria ela envenenada? E São Luís responde, poderia, mas não o teria feito. Isso não lhe seria permitido, mas a possibilidade existe. Kardec aprofunda a sua pesquisa e faz a pergunta número 13 desse artigo. Teria o poder de fazer uma substância salutar e própria a curar em caso de doença, e o caso se apresentou? E São Luís responde,
Sim, muito frequentemente. Vejam só. São Luís está dizendo para nós que os espíritos podem fabricar substâncias curativas. Kardec faz uma nota a essa resposta. Encontrar-se-á um fato desse gênero, seguido de uma interessante explicação teórica no artigo que publicamos adiante, sob o título de Um Espírito Protetor, Servidor. Aí Kardec faz a outra pergunta, número 14. Poderia também fazer uma substância alimentar? Suponhamos que fizesse uma fruta, uma iguaria qualquer. Alguém poderia comê-la e sentir-se saciado? E São Luís responde, sim, sim, mas não procureis, pois, tanto para provar o que é fácil de compreender. Basta um raio de sol para tornar perceptível aos vossos olhos grosseiros essas partículas materiais que encobrem o espaço no meio do qual viveis. Não sabeis que o ar contém vapores d'água? Condensai-os e conduzi-lo-eis ao estado normal. Privai-os de calor, e eis que as moléculas impalpáveis e invisíveis tornar-se-ão um corpo sólido, e muito sólido. E muitas outras matérias das quais os químicos vos tirarão maravilhas mais admiráveis ainda. Somente o Espírito, vou repetir, somente o Espírito possui instrumentos mais perfeitos do que os vossos. 2 pontos. A sua vontade e a permissão de Deus. Kardec faz uma nota a essa resposta. A questão da saciedade é aqui muito importante. Como uma substância que não tem senão uma existência e propriedades temporárias e que, de alguma sorte de convenção, pode produzir a saciedade. Essa substância, pelo seu contato com o estômago, produz a sensação de saciedade, mas não a saciedade resultante da plenitude. Se uma tal substância pode agir sobre a economia e modificar o estado mórbido, ela pode tão bem agir sobre o estômago e produzir o sentimento da saciedade. Todavia, pedimos aos senhores farmacêuticos e restauradores para não conceberem ciúme disso, nem crerem que os espíritos venham fazer-lhes concorrência. Esses casos são raros, excepcionais, e não dependem jamais da vontade. De outro modo, nutrir-se-ia e curar-se-ia por muito bom preço. Kardec faz uma outra pergunta. O espírito poderia, do mesmo modo, fazer a moeda? E ele responde, pela mesma razão. Outra pergunta. Esses objetos tornados tangíveis pela vontade dos espíritos poderiam ter um caráter de permanência e de estabilidade? E São Luís responde, poderiam, mas isto não se faz. Está fora das leis. Portanto, meus irmãos, eu trouxe esse material da Revista Espírita de 1859 para que a gente perceba que, como nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, a ação dos espíritos no mundo físico, a potencialidade, a capacidade, as condições que está nas mãos dos espíritos. O que eles realmente podem fazer. E juntando aqui o que está sendo dito, mesmo podendo, nós temos a nosso benefício a interveniência, a intervenção dos nossos anjos protetores para nos resguardar das ações desses irmãos que podem, que têm a capacidade,
que nós não temos ideia. Como é dito no Livro dos Espíritos, resposta à questão 459, os Espíritos interferem na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Portanto, eles podem fazer muito. E se eu permito, se eu favoreço, eu estou dando material a esses irmãos. Quando nós nos reunimos nas noites dos estudos do Evangelho, quando nós unimos os nossos pensamentos e nós desejamos colocar as nossas energias nas mãos da equipe espiritual, nós estamos fornecendo a eles as substâncias que eles irão, com sua vontade e a permissão de Deus, que é superior, como está dito por São Luís, aos instrumentos que nós temos, farão as substâncias benéficas para fulano, ciclano e beltrano, que está com essa, aquela ou a outra doença. Claro que de acordo com as suas necessidades e com o seu merecimento. Portanto, o mundo espiritual está sob a coordenação dos espíritos trabalhadores da falange do Mestre Jesus. É ele o coordenador do nosso planeta, não é outro. Jesus coordena o planeta Terra. E as equipes trabalhadoras estão submissas a ele. Agem por amor ao próximo. Encontram-se ao nosso derredor para nos auxiliar, desde quando nós favoreçamos. E o que nós estamos lendo aqui, na Revista Espírita de 1859, agosto, Mobiliário do Mundo Invisível, é que eles têm poderes e capacidades que nós não conseguiremos ainda mensurar. Só para a gente concluir com relação à influência dos espíritos, com as ações dos espíritos de forma independente, no item seguinte que Kardec fala, pneumatografia ou escrita direta, ele diz o seguinte: houve lá uma escrita direta num papel e eles foram analisar. Ele diz o seguinte: a substância das quais esses caracteres estão formados tem toda a aparência do grafite e se apaga facilmente com a borracha. Examinamos-la ao microscópio e constatamos que ela não está incorporada ao papel, mas simplesmente depositada sobre a superfície de modo irregular sob as asperezas, formando arborescências de modo bastante semelhantes às de cristalizações. Então, é um fenômeno diferenciado e que foi pesquisado em microscópio, e eles perceberam a diferenciação de uma escrita natural, comum, normal, da escrita direta. É um processo diferenciado. Portanto, provas científicas existem da realidade, da interferência dos espíritos nas nossas vidas. É o capítulo que nós estamos estudando. Barulhos, movimento, jogo de criações. Os espíritos podem. Nós estamos tolhidos porque somos espíritos encarnados. Mas se a gente se trabalhar e botar verdadeiramente força, potencial na nossa mente, nós conseguiremos sobrepor o bloqueio da matéria do meu corpo físico, do nosso corpo físico, e fazer coisas que a gente não tem ideia. Desde que o que mova a nossa vontade seja o amor.
Não existem barreiras para a potência do verdadeiro amor. Nós é que ainda não sabemos amar e menos ainda lidar com ele. Meus irmãos, é apaixonante o estudo da doutrina espírita, porque, como a gente vê, é uma ciência. Tem muito para que a gente vá pesquisar e descobrir coisas que, mesmo sendo escritas em 1858, 1859, 1860, nós ainda não nos debruçamos para o estudo. E ainda encontramos os dificultadores dessas questões de retirar uma frase que soa tão bem aos nossos ouvidos. Caramba! Ser dito que os espíritos podem realmente criar pedras com tanta facilidade. Está dito. E a gente vai considerar, porque quem passa isso para nós é Kardec. Portanto, meus irmãos, eu espero de alguma forma ter sido útil. Eu não tenho estrutura didática, eu não sou professor, eu sou alguém que deseja sinceramente servir, ajudar a cada um que me ouve, tirar proveito verdadeiramente da doutrina espírita. É isso que eu quero, é isso que me move. E eu desejo que, de alguma forma, a leitura seja agradável e tenha promovido resultados benéficos a vocês. Eu vou devolver a palavra ao nosso irmão Marcos, para que ele tome conta daqui para frente. Boa noite, meus irmãos. Peço perdão não ter estado com vocês desde o início, mestre Inácio. Estou com um problema muito sério aqui na internet. Fiquei com o pessoal da Cabo até há pouco tempo aqui, tentando resolver, mas tive que vir para o celular para poder recepcionar e tentar dar continuidade aqui aos estudos da noite, já que Antônio está com outra atividade paralela e vem aí heroicamente segurando, vamos dizer assim, com certeza, duas antenas, né, dois eventos acontecendo ao mesmo tempo, mas tem aí nosso mestre Inácio que está desenvolvendo novas atribuições, né, novos talentos aí para poder manter a condução do evento do começo ao fim. Mas nós deixamos o espaço aberto aí, né, Inácio? Nós temos um tempo aí para questionamentos. Isso. O senhor falou a doutrina espírita e principalmente essa noite de hoje, a mediunidade é um tema apaixonante e a doutrina espírita como uma ciência, ela nos empolga a todos. Então fica esse espaço aí, pessoal. Quem quiser participar agora, fazer pergunta, aproveite que o senhor Inácio está aí com todo o gás aí para responder o que vier pela frente aí. Vamos só desativar o microfone e mandar ver aí com o nosso mestre aí. Mediunidade é com ele mesmo. Não faço Seu Inácio? Oi, meu amigo. É notório realmente, nós estamos chegando na parte agora, né, do capítulo em que a gente realmente vê a atuação de uma inteligência, né, da inteligência sobre a matéria, né? E é isso, a espiritualidade aos poucos, né, durante esse estudo nosso agora, a gente está vendo ela descortinando justamente o passo a passo, né? Que naquela época realmente eles já começaram a vislumbrar esses fenômenos, mas agora a espiritualidade ela está pontuando, né, de situações, exemplos, para que a gente possa, né, verificar. Antigamente eles viam, né, de outra forma. Hoje em dia, já no estudo mediúnico, né, de uma mesa lá, quer seja na psicografia, na psicofonia, quer seja em diversas atividades que tem na reunião mediúnica, a gente já vê esses fenômenos não dessa forma espontânea, como assim, espontânea no sentido do espírito de direcionar uma ação a uma pessoa, né? Porque no estudo mediúnico é diferente, né? Porque tudo que acontece é sob coordenação, né? É coordenado pelo mentor, né? Do grupo de estudo e logicamente que as coisas não acontecem também ao desregramento de um espírito que queira fazer o que ele quer. Ele pode até manifestar, mas depende muito do médium, né?
na educação do médium, para que isso também tenha um equilíbrio, não é isso mesmo, Renato? Com certeza. Exatamente isso. Por isso é que é necessário que eu saiba aonde eu estou me envolvendo para buscar exercitar ou praticar a minha mediunidade. Porque nós vamos criar um ambiente vibratório, energético, que vai, digamos assim, me colocar numa faixa X. Certo? Então, veja só. Vamos fazer um comparativo. 2 grupos espíritas, 2 grupos de médios e 2 grupos que se reúnem para o trabalho. Um grupo é um grupo que estudou, que entendeu, sabe que a mediunidade é uma ferramenta útil para o médium e mais ainda para os espíritos necessitados. E que ele vai para essa mesa mediúnica movido pelo firme desejo de ajudar a esses irmãos que necessitam. Ele vai se colocar na mesa à disposição da equipe coordenadora do plano espiritual. Ele sabe como funciona a estrutura, ele sabe que não é ele, nem o coordenador do grupo, que diz, ei, receba esse irmão. Não é assim. Ele vai se colocar ali para recepcionar o irmão e dividir com o irmão o seu sofrimento. Então, a minha caridade, a caridade do médium começa quando ele divide a dor e o sofrimento daquele irmão com ele. Porque o médium sente o que o espírito está sentindo. Então, esse irmão vai recepcionar o sofredor com amor. É aquilo que nós falamos. É o maior sentimento, é a maior força, é o amor. Então, ele sabe qual é o papel dele e o que ele tem que fazer com a sua mediunidade. E o outro grupo é aquele onde o orientador não sabe o que faz, quer apenas que aconteça o fenômeno, e eu, o desequilibrado médium, recebo a entidade que começa a bater na mesa. E o orientador simplesmente deixa acontecer. Que grupo eu estou? Quais são as energias, quais são as companhias daquele grupo? Por quê? Se num grupo saudável existe um mentor espiritual ao nível de Antônio Costa, eu estou ali preservado. Porque Antônio só vai permitir que aconteça dessa ou daquela forma. Existe ordem, existe regra. Existe toda uma estrutura. Agora, se eu vou para um grupo para fazer um show, a minha intenção, capítulo 10, item 20, o que vale, o que prevalece é a intenção. A minha intenção é de que lá na mesa as pessoas me vejam batendo tambor, soprando, assoviando feito saguinho. Então, vai comigo, vai com os outros, porque se eu estiver num grupo desse, eu só vou uma vez e não volto mais. Porque lá, quem está coordenando já não é Antônio Costa. Deve ser, sei lá quem. Então, eu estou no grupo que eu escolho. E aí eu estou abrindo espaço cada vez mais para esse grupo. Por isso, meus irmãos, eu preciso saber o que era a mediunidade. Eu preciso saber o que é que eu posso fazer com ela. Essa é a minha preocupação. E o meu desejo é que cada um de vocês acertem o passo, se deem bem, se beneficiem com as luzes da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita veio para nos ajudar. Cabe a nós fazer o nosso trabalho. Tem dificuldade? Tem. Meus irmãos, os desequilibrados da dimensão espiritual continuam tentando de todo jeito desmembrar, desestruturar grupos que queiram avançar. Isso é bom porque eu sou provado, eu sou testado. Até onde vai a minha determinação?
a minha fé. Então, eu preciso saber o que eu faço. Fenômeno, nós vimos aqui, só é permitido, foi lido aqui, pode, mas não é permitido, não está na lei. A lei é de amor. Só é permitido quando tem um fim útil. Isso no fenômeno espontâneo. Aí aquela pergunta, por que foi colocado no Livro dos Médiuns que é voluntário? Mas não é involuntário? Então, vamos ter o cuidado de realmente analisar. Para você, Marco, a palavra. Excelentes esclarecimentos aí, Inácio. E acho que a única forma da gente realmente exercitar a mediunidade de uma forma consciente e dentro da doutrina é estudando, né? Como nós estamos fazendo, abrindo o Livro dos Médiuns, né? Marcos, só um parêntese. Você falou aí estudando. Você estudou na prática, não estudou? Sim. Isso. Porque tem um estudo aqui no papelzinho e existe um estudo na prática. E aí é onde está o ponto. Deixa o Marco falar. Não, pode, é porque deu uma queda na minha internet. Pode é isso que eu estou dizendo. Não é necessário a prática? Sim, sim, foi muito importante. Eu tinha muito da teoria, né? Mas aí, quando eu cheguei na casa e iniciei, eu tinha saído do SEIC exatamente porque o meu grupo que tinha lá eram mais de 40 pessoas e eu via que não tinha como você exercitar a mediunidade num grupo com mais de 40 pessoas. Então, como eu já tinha isso em mente, né? Eu já vinha sendo direcionado há muito tempo para esse desenvolvimento, acabei indo para o GESEB, e lá um grupo bem menor, né? Fui com calma, né? O senhor sempre dizendo, se observe, tenha calma, é com tempo, sem pressa, sem apressar nada, me observando, estudando, lendo, e do outro lado também fazendo a minha transformação moral, né? Então, assim, lá foi excelente para mim. Eu não sei nem como é que eu estaria hoje se não tivesse saído do SEIC e tivesse vindo para o GESEB, porque realmente lá estava muito complicado, os grupos mediúnicos de lá. E no GESEB não. Apesar de termos uma longa caminhada, né, como o senhor mesmo sabe, mas agradeço muito por termos um grupo coeso, né? Algumas pessoas saíram com o tempo, outros permaneceram, e isso foi muito importante. Mas sempre com muita calma, sempre com estudo, e principalmente sendo bem orientado, porque do contrário, você não consegue chegar a lugar nenhum. Né? Sempre tendo humildade, e o principal é você se permitir o crivo da razão. É você receber uma psicografia e chegar para a pessoa e dizer, aí, Inácio, o que é que o senhor acha? Aí o Inácio dizer assim, rapaz, só observe, será que essa assinatura é dessa pessoa mesmo? Vamos com calma. Será que não está muito famosa para já começar agora? Será que não é algum irmão que está querendo fascinar você? E você tem que realmente ter esse crivo, você guardar aquela psicografia e dizer, rapaz, eu não estou com essa bola toda não, melhor a gente deixar aqui, não mostrar a ninguém. E isso tudo aconteceu comigo, o senhor mesmo sabe. Eu passei por várias experiências, passei por muitos testes pesados mesmo e ainda passo diariamente. Mas graças a Deus a gente tem sempre esse feedback. Eu, o senhor e o Antônio, a gente conversa muito e principalmente a humildade que a gente deve ter na condução da mediunidade, que não é brincadeira. É uma faculdade que a gente está desenvolvendo, a gente tem que exatamente utilizá-la para Jesus, né? Como a gente vem falando, servir de instrumento da espiritualidade dos bons espíritos e não permitir realmente ser conduzido por esses nossos irmãos que vivem em equívoco e acham isso uma grande brincadeira, né? Acabam transformando e conduzindo nossa vida até por situações ridículas, como o senhor mesmo tem conhecimento de várias outras aí que a gente conhece, médios que caem porque se deixam levar por serem conduzidos por nomes famosos, quando na verdade o irmãozinho está lá o tempo todo rindo dele, né? Do ridículo que ele está fazendo perante os outros e ele não percebe isso. Então isso é muito importante. A gente ainda tem algum tempo, são 9 horas. Quem tiver mais uma última pergunta que queira fazer, vai ficar aberto aqui mais uns 2 minutinhos para a gente entrar na prece com a nossa irmã Fátima. Eu creio que o pessoal ficou satisfeito, seu Inácio. O senhor tem algum fechamento, algo a falar? Tenho. Enquanto eu não desenvolvo a minha mediunidade numa mesa de trabalho,
eu vá desenvolvendo a minha mediunidade no meu cotidiano. Porque nós somos médios constantemente. Os espíritos interferem na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Na maioria das vezes são eles que nos conduzem. Portanto, quando eu tenho raiva e eu bato na minha mulher, eu estou sendo médium de uma inspiração de um irmão em desequilíbrio que me faz perder o controle. Então eu vou desenvolvendo a minha mediunidade, buscando a minha paz, a minha tolerância, a minha resignação, a minha paciência. Isso é mediunidade. Desenvolver a mediunidade é desenvolver o meu temperamento, o meu comportamento, a minha moral. Porque eu amplio minha faixa vibratória para poder realmente estar em condição de ser útil. Era isso, Marcos. Obrigado. Perfeito, Celso, perfeito. Nós somos médios 24 horas por dia, né? Não somos médios apenas quando entramos na casa espírita. Por isso que é importante a gente se abster de certas condutas para não sermos instrumentos no nosso dia a dia, como o senhor Inácio acabou de falar. Bem, meus irmãos, a gente chegou ao final de mais esse nosso encontro, desse estudo da mediunidade. Esse livro faz parte do Pentateuco Kardeciano, tão importante quanto todos os outros, principalmente dos esclarecimentos, dos direcionamentos que eles nos levam.